Olha aqui, Bolsonaro fez o seu discurso. Não esperou as 72 horas como os malucos falavam nos pontos de bloqueio, porque surgiu a história, esperar 72 horas, depois o presidente vai prender todo mundo e tal. Esses delírios delinquentes que foram surgindo, né, com incentivo, inclusive, de alguns setores que transitam entre a imprensa e o crime. Bom, ele fez o seu discurso. O objetivo era desmobilizar os criminosos golpistas que estavam, em alguns casos ainda estão, obstruindo vias. Porque são criminosos, eu vou demonstrar aqui. Dá até 28 anos de cadeia, em breve. Eu já vou contar tudo. E aí o presidente falou. Sem mais delongas, vai bem, vamos botar o discurso dele no ar e cada pouco eu peço para você parar para eu fazer alguns comentários. Combinado. Fala, presidente, vai. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Pode parar. Em primeiro lugar, 58.206.354 votaram no senhor, mas 60.345.999 votaram no seu adversário. Uma vantagem de 2.139.645 votos. Não sei se já lhe contaram, na democracia, vence quem tem mais votos. E quando se é um democrata de verdade, mesmo quem tem mais votos, vencendo, governa para todos, não governa apenas para suas milícias. Movimentos populares, uma ova, são golpistas, são criminosos, que estão obstruindo o direito de ir e vir. Estão incidindo no Código Penal. Artigos 359L, 359M, 359R, que eu vou falar daqui a pouco. Injustiças quem cometeu foi Vossa Excelência. Quem desigualou a disputa foi Vossa Excelência. Quem apelou a ilegalidades para voltar a ser competitivo foi Vossa Excelência. Eu exemplifico. A sua PEC dos combustíveis é ilegal. A sua PEC dos benefícios sociais é ilegal. Todas as medidas que o senhor tomou entre o primeiro e o segundo turno são ilegais. Só tem uma pessoa que praticou injustiças nessa disputa. Foi Vossa Excelência. E o uso da máquina do Estado para tentar garantir a sua vitória, a exemplo das blitz feitas pela Polícia Rodoviária Federal numa ação criminosa, também são injustas. E, portanto, injustiça só um lado cometeu. E foi Vossa Excelência que cometeu as injustiças. Vá ver o que quer dizer justiça. Pergunte para os seus doutores em os havendo aí. Ius, na origem, quer dizer equilíbrio. É por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Quem procurou desequilibrar a disputa foi Vossa Excelência. Vossa Excelência peca contra os fatos, Vossa Excelência peca contra a história, Vossa Excelência peca contra a etimologia, Vossa Excelência peca contra o seu cargo, Vossa Excelência peca contra a dignidade, a moral e a ética. Prossiga. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Para! Eles estão fazendo rigorosamente tudo isso. Agora eles não são métodos da esquerda. A esquerda está botando fogo no país? A esquerda está botando fogo no país? Sabe o que Vossa Excelência conseguiu, que eu acho fabuloso? Vossa Excelência conseguiu deixar claro, inclusive para parte do seu eleitorado, que há uma pessoa que pode pacificar o Brasil, chama-se Lula. Vossa Excelência incendeia o país, atropelando as leis, atropelando o Estado de Direito, com seu discurso golpista.
Não, essas práticas não são práticas da direita, essas práticas são práticas suas, não são práticas da esquerda, são práticas suas, da direita, da extrema-direita, fascistoide, que não reconhece a existência do Estado Democrático de Direito, ora bolas. Quer dizer que então os seus vão fazer tudo isso que estão fazendo, você vai jogar a culpa nas costas alheias? Tem um pouco de decência. Continue. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Para, lema fascista. Lema fascista. Lema fascista, não custa lembrar, mais uma vez, empregado pelo integralismo aqui no Brasil, né? Que foi uma espécie, uma tentativa, já disse aqui, tem um livro maravilhoso, né? O Integralismo de Plínio Salgado, do J. Chazin, que eu recomendo que se leia. Né? Aliás, eu tenho dois, eu já disse, eu tenho 2 volumes desse livro, porque um era meu e outro da minha mulher quando nós casamos. Né? Olha cada coisa que a gente lia. E é gostosinho, posso garantir para vocês. A burrice é muito mais agradável, a inteligência é boa. Né? O integralismo foi uma espécie de fascismo, tinha esse lema, mas o integralismo era ligeiramente mais bem informado do que essa sua súcia. Mesmo sendo um lixo como era, mas era um lixo com alguma bibliografia. Vocês nem isso têm. Porque a sua extrema-direita ela sai diretamente do esgoto das redes sociais. Do bueiro do capeta das redes sociais. Daquela ignorância formidável e animada da sua turma. Vai, siga. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Somos pela ordem e pelo progresso, nós estamos vendo ordem pelo progresso que não deixa as pessoas tomarem avião. Hoje, parte da elite, inclusive, hoje, que votou em Bolsonaro, está vendo o que é Bolsonaro na prática. Sabe o que é? É que algumas perversidades do bolsonarismo, sabe quem sentia Bob Furu e a Vale Bem? Pobre. Rico não. Rico não. Rico estava que nem aquela senhora lá do Espírito Santo. Xingando todo mundo. Aí conseguiram ver, não dá para dar avião. A comida começa a faltar, não tem abastecimento, vai faltar combustível. É esse o seu país. Ou as pessoas se vergam à sua vontade, ou o senhor produz esse tipo de coisa. Eu fico imaginando o que teria acontecido se Lula tivesse vencido a eleição, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, e se os petistas, os esquerdistas, estivessem promovendo essa baixaria. O que teria acontecido? Quantos já estariam mortos? Quanto tempo as PMs nos estados teriam demorado para se mobilizar? Hein, Rodrigo Garcia, falando aqui de São Paulo, que só levantou o traseiro da cadeira na última hora, depois da determinação do Alexandre. O que a Polícia Rodoviária Federal, daquele estafeta, não teria feito? Ordem e progresso? É mesmo? Continue. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. E depois de presidente, vai continuar também, não? Primeiro que já não cumpriu, já deveria ter feito essa declaração faz tempo. Mobilizou a máquina durante a eleição, não cumpriu seus deveres. E vem com esse negócio de censurar a mídia. Quem foi que falou em censurar a mídia? Agora, quanto às redes sociais, não é censura, não. As redes sociais têm que ter responsabilidade. E eu vou lutar por isso. Bravamente. Por responsabilidade. Crimes que estão nas redes sociais, é preciso que haja corresponsabilidade. Ora, se não.
Por quê? Se eu vier aqui cometer crime na rádio, eu tenho que responder, a rádio tem que responder. Por que nas redes não? O senhor não quer liberdade, o senhor quer bagunça, desordem. Vale tudo. Entende? A sua democracia está para a democracia mais ou menos como o vale tudo está para uma luta de boxe. A luta de boxe tem seus riscos. O vale tudo, como o nome diz, também tem, mas é vale tudo, né? Só tem graça para aqueles que gostam se houver muito sangramento. Vai. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade... Para um pouco, a liberdade econômica, direito de ir e vir, estava começando a ter abastecimento, desabastecimento. A liberdade religiosa é a liberdade de dizer que o outro é filho do demônio. É isso que é a liberdade religiosa? Direito de ir e vir estava sendo obstado. Siga. E as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Como vocês viram, só indiretamente, ele pediu para que os malucos, golpistas, criminosos, bandidos, salafrários, abandonem os pontos de bloqueio, descumprindo a lei, cometendo crimes, como eu vou demonstrar aqui. Eu quero para essa gente nada menos do que a lei, o que eu sempre pedi. O que eu sempre pedi. Em qualquer governo. Aliás, eu pedi isso nesta rádio em 2018, durante a greve dos caminhoneiros. Eu pedi a lei, desobstrua a estrada, acabou. E o senhor já era o líder da greve dos caminhoneiros. Não é? Sabe por que foi falar? Porque os seus aliados do capital, começaram a ficar bravos com o senhor. Porque o senhor começou a dar tiro no pé. Porque parte da classe média que votou na delinquência política começou a falar assim, pô, mas esse não era o cara que ia nos defender? Lei. O senhor, desta feita, por omissão, deixou que os outros cometessem crime em seu lugar. Mas o senhor já cometeu muitos crimes comuns. Não é? E não tem essa de conciliação com criminoso, não. Conciliação é com gente que beija a cruz da Constituição. Com quem não beija, não.